O que é perspectiva? Basicamente, a palavra vem do latim prospecto, que significa olhar adiante. Perspectiva é sempre um ponto de vista. Então, quando a gente mostra uma mesma coisa de vários pontos de vista, a gente está basicamente mudando a perspectiva dessa coisa. E a gente sabe o uso dessa palavra porque a gente está acostumado a falar isso na nossa linguagem comum, sem nem perceber. É quando se diz, olhe esse assunto de uma outra perspectiva. Você está dizendo, olha, não olhe com essa visão que você está olhando agora, olhe de um outro ponto de vista, como se você estivesse dando a volta em torno desse objeto e olhando o mesmo objeto de um outro local. Isso vai fazer com que você perceba esse objeto de uma outra maneira. Então, o desenho de perspectiva significa o desenho de um ponto de vista específico. Toda vez que a gente desenha algo em perspectiva, a gente está mostrando como se fosse a visão de uma pessoa. Então essa cena, por exemplo, é como se a gente estivesse dentro da cena e estivesse vendo essa cena desse ponto aqui onde a gente estaria em pé se a gente estivesse dentro desse cenário. A perspectiva linear é um conjunto de artifícios que artistas desenvolveram ao longo dos anos, na verdade há muitos anos, desde a época do Renascimento, para simular os efeitos da visão humana em um desenho, dando a ilusão de profundidade e principalmente de alguma forma inserindo o observador na cena, como se a gente estivesse vendo aquela cena de um ponto de vista específico. Tem dois conceitos fundamentais de perspectiva que você não vai poder esquecer nunca mais. Duas palavrinhas-chave: horizonte e pontos de fuga. Vocês vão me ouvir repetindo essas palavras várias vezes e isso vai ser bom porque espero que isso ajude você a entender como cada um funciona. São os dois conceitos mais importantes de perspectiva. Nessa aula a gente vai ver como é que eles são na teoria e depois a gente vai exercitar como usar eles na prática para construir os nossos desenhos. Primeiro vamos entender o que é o horizonte. Se você for para a praia, você vai ver o horizonte facilmente, aquela linha que divide o céu e o mar. Quando existe um objeto na frente, a gente não vê o horizonte, mas a gente sabe que ele está lá ainda. Compara essa imagem com essa aqui, por exemplo. Você vai ver que o horizonte subiu um pouco. Compara com essa outra ainda, você vai ver que o horizonte está ainda mais em cima. Compara a distância da cabeça das pessoas em relação ao horizonte. Vamos ver aqui nas outras imagens. Aqui existe uma distância, não é tão grande. Aqui a cabeça dessa pessoa já está passando do horizonte. Então, o que está mudando de uma foto para outra é a altura do horizonte. Isso significa, se você comparar uma imagem com a outra, que o fotógrafo aqui provavelmente estava mais ou menos na mesma altura dessa pessoa. Estava em pé na areia e bateu a foto da altura dele. Ou talvez um pouquinho mais baixo. Aqui talvez o fotógrafo já estivesse num plano um pouquinho mais elevado, provavelmente em cima de uma dessas jangadas, ou talvez em um morro de areia que era um pouco mais alto, porque dá para notar que ele tirou a foto de um ponto de vista mais superior em relação ao que essa pessoa estava. Já aqui parece que ele estava mais alto ainda, talvez é como se ele estivesse voando em um desses kites, ou estivesse em cima de um carro para tirar a foto de um plano ainda mais alto. O horizonte nada mais é do que a altura do olhar. Então, se você notar, nessas três fotos o horizonte muda de lugar porque o fotógrafo mudou de altura. Então, de alguma forma, o fato de o fotógrafo ter ido tirar a foto de um plano mais alto fez com que o horizonte da cena subisse junto com ele. E isso é fundamental de entender. Quando a gente fala de horizonte, a gente está falando da mesma coisa de altura do olhar, são sinônimos. Apesar de a gente achar que horizonte é aquela linha na paisagem, o horizonte, na verdade, é um plano que faz parte do nosso olhar. O horizonte é uma propriedade do observador e não da cena. O horizonte é como se fosse um grande plano transparente que acompanha a nossa visão onde quer que a gente vá. A gente enxerga as coisas, né? E o horizonte ele estaria sempre na altura do nosso olhar. Então a gente enxerga coisas que estão acima do horizonte, tudo que for mais alto que a altura do nosso olhar estaria acima do horizonte, tudo que for mais baixo estaria abaixo do horizonte. Então, quando você desenha a cena da sua altura normal, a gente fala que os objetos vão estar na altura do olhar, ou seja, na mesma altura do horizonte da pessoa que desenhou, que fotografou a cena. Se você subir, a maioria dos objetos vai estar abaixo do horizonte, e se você baixar, a maioria dos objetos vai estar acima do horizonte. Não importa como você escolha mostrar a cena, o horizonte vai estar sempre na mesma altura
do olhar do observador da cena. Então, quando você desenha em perspectiva, você está assumindo a postura, a posição de um observador específico, um ponto de vista específico daquela cena. E o horizonte, a posição do horizonte vai corresponder à altura do olhar desse ponto de vista. Então vamos ver aqui mais alguns exemplos. Nessa cena você pode ver que, como naquela primeira imagem, né, a gente tem um horizonte na altura dessa pessoa, o que indica que o fotógrafo estava na altura dessa pessoa. Provavelmente era uma pessoa que tem mais ou menos a mesma altura desse homem que foi fotografado. Já nessa outra foto, você vê que o horizonte está mais abaixo, significa que o fotógrafo provavelmente se agachou para poder tirar essa foto. A cabeça dessas pessoas, de todas na verdade, mesmo das mais distantes, estão acima do horizonte. O fotógrafo estava mais baixo do que todo mundo. Já nessa outra cena, a gente nem vê o horizonte, ele está bem mais alto, está fora da imagem, bem mais para cima. A gente vê que a cabeça da moça está bem longe do horizonte, significa que o fotógrafo bateu essa foto de um ponto de vista bem mais elevado. Então, não esqueça, o horizonte é o nosso nível de visão, é a altura do nosso olhar. Se os objetos estão na altura do nosso olhar, eles vão estar no nível da nossa visão. Se eles estiverem acima, eles vão estar acima do horizonte. Se eles estiverem abaixo, eles vão estar abaixo do horizonte. E a posição dos objetos em relação ao horizonte é um dos fatores que faz com que a perspectiva desses objetos seja diferente. Então, são 3 versões da mesma caixa, mas em perspectivas diferentes, simplesmente porque a altura delas em relação ao horizonte mudou. Espero que tenha dado para entender até a gente chegar nessa nossa regra de ouro. Se você vê a base da caixa, significa que ela está acima do horizonte. O seu horizonte está aqui, a caixa está acima, você vê a parte de baixo dela. Se você não vê nem o topo nem a base, a caixa está na altura do seu horizonte. Provavelmente ela coincide com a altura da sua cabeça, com a altura do seu olhar. Se você vê de cima para baixo, se você vê o topo da caixa, ela está abaixo do horizonte. Então, embora isso seja óbvio, na hora de desenhar isso gera grandes dificuldades, grandes confusões. Se a gente tiver essa regrinha em mente, isso vai ajudar algumas coisas. Talvez você possa agora treinar e depois, quando a gente se encontrar em sala, você vai me dizer se essa xícara, qual é a posição dessas 3 fotos da xícara em relação ao horizonte. Nessa primeira, ela está abaixo ou acima do horizonte? Nessa segunda, abaixo, acima, no nível do horizonte? E nessa terceira, onde é que está o horizonte em relação à xícara? Acima, abaixo ou no nível? Vai pensando e aí você me diz, tá? Aqui, por exemplo, embora a gente não veja, né, diferente lá da situação na praia, onde a gente conseguia ver ali o limite da visão, né, o horizonte com uma linha, aqui a gente não vê. Mas a gente pode deduzir que o horizonte está aqui, porque a gente consegue ver, por exemplo, a parte de cima da calçada, a parte de cima dos carros. Imagina os carros como se fossem caixas. Se esse carro fosse uma caixa, a gente conseguiria ver o topo da caixa. Significa que essa caixa está abaixo do horizonte. Por outro lado, a gente não consegue ver o topo dos prédios. Significa que essa parte dos prédios está acima do horizonte. A gente também a gente consegue ver, a gente não consegue ver a base dos prédios. Quer dizer, significa que os prédios, essa parte inferior dos prédios está abaixo do horizonte. Se você notar, as linhas vão inclinando em certas direções. Existe uma inclinação dessa aresta aqui do topo do prédio, né? Existe uma inclinação das arestas das janelas. Se você traçar uma linha guia ligando o topo dessas janelas, você vai ver que quanto mais para cima, mais inclinado. À medida que desce, ela vai ficando mais horizontal, até ficar praticamente horizontal. Esse ponto onde ela fica horizontal é provavelmente a posição do horizonte. Então, isso aí é uma dica para você analisar onde é que estaria o horizonte nessa cena. Aqui, vê que as linhas já começam a curvar na direção oposta, elas curvam para cima, né? Então, o horizonte é como se fosse o ponto de encontro dessas inclinações. Quanto mais afastado do horizonte para cima, mais ela inclina. Quanto mais afastado do horizonte para baixo, mais ela inclina também. Então, o horizonte é o ponto de estabilidade, é o ponto onde essas convergências vão ficar, na verdade, horizontais. Bom, aqui a gente tem uma cena de um carro e mais uma vez tentando imaginar o carro como uma caixa, você vai ver que a parte da frente, né, corresponderia à frente da caixa, a parte lateral corresponderia à lateral do carro, e a gente não vê nem topo nem base dessa caixa. Então é como se a gente estivesse vendo a caixa na altura do nosso horizonte. A gente está vendo o carro justamente na mesma altura do nosso olhar. Já nessa outra cena, a gente tem linhas inclinadas aqui para cima, né?
E se você comparar, por exemplo, essas inclinações dessa construção com a inclinação dessa escada, você vai ver que elas vão na direção oposta. Significa que o horizonte estaria em algum lugar entre essas duas partes, né? Provavelmente na altura das pessoas. O que indica que o fotógrafo dessa foto provavelmente estava em pé no chão e ele tinha mais ou menos a mesma altura dessas pessoas que foram fotografadas. Então o horizonte, que corresponde à altura do olhar do fotógrafo, estaria mais ou menos nessa posição. Ok? Horizonte, espero que esteja entendido. Vamos ao segundo conceito de perspectiva que você não vai poder esquecer. Ponto de fuga. Imagina o trilho de um trem. Imagina que você está ali em pé, em cima do trilho do Metrofor. Espero que você não demore muito nessa posição, porque pode ser perigoso. Mas se por alguns segundos você ficar observando esse trilho de frente, você vai ver que as arestas do trilho parecem se aproximar com a distância. Quanto mais longe, mais próximas elas parecem, né? Isso é um efeito particular da nossa visão de seres humanos. A gente tende a ver coisas mais distantes como menores. Então o espaçamento entre os dois lados do trilho vai diminuindo com a distância, tudo parece se aproximar e ficar menor. Se a gente conseguisse estender essa aproximação até, nota que aqui não chega a encontrar com o horizonte, mas se encontrasse, a gente teria um ponto, e esse ponto é o ponto de fuga. Então o ponto de fuga, de uma forma mais simplificada, é o ponto para onde convergem as linhas inclinadas de um objeto em perspectiva. Todo objeto em perspectiva vai ter linhas convergentes. Aqui o trilho do trem em perspectiva converge suas arestas até chegar em um ponto imaginário. Esse ponto dificilmente ele é visível na prática, porque tem outros fatores que influenciam na visão. Mas ele é um modelo matemático, digamos assim, para que a gente possa entender como é que essa convergência das linhas funciona. Então, nessas outras versões aqui, você vai ver o trilho do trem visto de cima tem linhas paralelas, mas quando visto em perspectiva, essas linhas parecem convergir e elas convergem em direção a um ponto imaginário que seria o ponto de fuga. Isso nos leva ao primeiro mandamento da perspectiva linear. Repita comigo: as linhas que sabemos serem paralelas parecerão convergentes quando vistas em perspectiva. Mesma coisa, lembra do letreiro do Star Wars, né? A gente sabe que esse texto ele é um bloco de texto, mas ele parece em perspectiva porque ele converge. Mais próximo da gente ele é mais largo, mais afastado ele é mais curto, mais estreito. É o mesmo caso do trilho do trem. Quanto mais distante, mais convergente. Quanto mais próximo, mais afastado. A gente sabe que o trilho do trem não tem linhas convergentes na prática, são linhas paralelas. Se a gente olhar de cima, são duas linhas que convergem, que não convergem, elas são totalmente paralelas. Mas em perspectiva apenas, elas vão ser convergentes. Esse é o grande lance da perspectiva linear. Elas vão convergir em direção a um ponto de fuga que está sobre o horizonte. Aqui eu vou abrir algumas aspas porque nem sempre está sobre o horizonte, mas na grande maioria dos casos está. Se a gente olhar aqui um outro objeto em perspectiva, por exemplo, né, essa caixa, veja se você consegue aí mentalmente identificar onde é que está o horizonte dessa perspectiva. Pense bem, você consegue ver a caixa de cima para baixo, você consegue ver o topo da caixa. Então o horizonte está provavelmente acima. Se você pegar as linhas convergentes da caixa, olha só, se a gente prolongar essas arestas da caixa, né, as bordas, prolonga até o ponto de as linhas se encontrarem. O ponto onde elas vão se encontrar é o ponto de fuga. Essas arestas, para isso ser um cubo, a gente sabe que os lados do cubo são paralelos. Mas em perspectiva eles não vão parecer paralelos, eles vão parecer convergentes. E eles vão convergir para um ponto que é justamente o ponto de fuga. E o ponto de fuga está exatamente localizado em cima do horizonte. Então, localizando o ponto de fuga, a gente consegue ver também que o horizonte está acima da caixa um pouquinho, o que faz todo sentido, já que a gente consegue ver o topo da caixa. Se a gente prolongar as arestas do outro lado, você vai ver que elas vão convergir para um segundo ponto de fuga. Isso significa que essa caixa está em uma perspectiva chamada de dois pontos de fuga. Diferente do trilho do trem, onde a gente tinha um ponto de fuga só, aqui na caixa a gente tem dois pontos de fuga. A gente vai já ver as diferenças entre eles. Mas eu espero que por enquanto o conceito de ponto de fuga esteja confirmado aí, check, no seu checklist de conceitos. Não se preocupe que, em termos de conceitos, isso é tudo que a gente vai ver por hoje. E já é demais, já é suficiente.
Talvez você leve um tempinho até você entender esses conceitos na prática, mas eu espero que na teoria eles já estejam fazendo algum sentido para você. Vamos ver aqui alguns exemplos e diferenças em formas de mostrar perspectiva. Primeira coisa, uma perspectiva com um ponto de fuga é o caso do trilho do trem. Como a gente já viu, todas as linhas paralelas convergem para um mesmo ponto de fuga, que em geral está centralizado na composição. Aqui, por exemplo, a gente tem uma perspectiva com um ponto de fuga, um ambiente distinto do trilho do trem, mas se você notar, todas as linhas convergem para um mesmo ponto, que seria um ponto central. Se você tivesse um grid aqui, você teria esse ponto central para onde todas as linhas do grid vão convergir. Então, uma perspectiva com um ponto de fuga. O caso daquela foto aqui das pessoas com essa construção, também é a mesma coisa. Todas as linhas convergem para um ponto central, uma perspectiva com um ponto de fuga. Nesse quarto, a mesma coisa. Se você vê, as vigas elas convergem para o mesmo ponto, as bordas da cama convergem para o mesmo ponto aqui central também, as linhas do tapete, as linhas do chão. Né? Alguns outros objetos, como a cadeira, não, porque estão desalinhados, mas esse é um caso especial. Vamos se concentrar nas formas grandes por enquanto, né, para entender o conceito principal. Então, isso aqui seria uma perspectiva com um ponto de fuga também. Mesmo caso desse, perspectiva com um ponto de fuga, você tem, é como se você estivesse olhando bem de frente para essa parede e para essa cama. Todas as linhas vão convergir para um ponto central. Nessa ilustração, a mesma coisa, a gente tem linhas convergindo para um ponto central na imagem, é uma perspectiva com um ponto de fuga. Na cena da Última Ceia, do Leonardo da Vinci, é um uso maestral também da perspectiva com um ponto de fuga, pois todas as linhas convergem para um ponto, e esse ponto está localizado justamente no centro da imagem, onde coincide com a cabeça de Jesus. Então, nota como é um uso interessante e eficaz da perspectiva com um ponto de fuga, juntamente com a composição. Usar a perspectiva como um elemento estratégico de composição. Olha aí que mágico, né? Que interessante, muito bom. A perspectiva com um ponto de fuga, talvez você tenha compreendido como ela funciona, mas ela é uma perspectiva um pouco mais rara. A perspectiva mais comum na nossa vida, na verdade, é a com dois pontos de fuga. Por quê? Porque dificilmente a gente vai olhar uma cena bem de frente. Dificilmente quando você entrar nesse quarto, você vai estar 100% de frente para a cama ou para a parede. Né? Então, é mais comum que os objetos estejam desalinhados em relação ao nosso ponto de vista, porque as coisas, o mundo não está 100% alinhado nem ordenado. Os objetos estão dispostos de uma forma aleatória, mais acidental, mais orgânica, mais natural. Por isso a perspectiva com dois pontos de fuga é a mais fácil de a gente encontrar por aí. Então, no caso dos prédios, por exemplo, a gente tem uma perspectiva com dois pontos de fuga. A gente tem linhas que se inclinam aqui para a esquerda e tem linhas que se inclinam para a direita. Todas as linhas convergentes se encontram em cima do horizonte, mas são dois pontos de fuga diferentes em cima de um mesmo horizonte. Perspectiva com dois pontos de fuga. Aqui no caso do carro, a mesma coisa. Se você imaginar o carro como uma caixa, você vai ver que a parte da frente da caixa inclina para o lado direito, a parte lateral da caixa inclina para o lado esquerdo. Dois pontos de fuga. Nesse outro quarto, por exemplo, a gente não tem uma vista da parede, a gente tem uma vista da quina, é como se a gente estivesse de frente para essa quina aqui. E você vai ver que as linhas elas inclinam para um lado, né, as linhas aqui do lado esquerdo inclinam, convergem para um ponto de fuga que supostamente estaria aqui do lado direito, e as linhas do lado direito convergem para um outro ponto de fuga que estaria supostamente do lado esquerdo. Então, mais uma vez, perspectiva com dois pontos de fuga. Se você comparar lá com o primeiro quarto, aqui, mais uma vez, é como se a gente estivesse bem de frente para a cama. E aqui a gente não está de frente para a cama, a gente está meio de lado, a gente está vendo a cama de quina. Então, isso nos leva à nossa regra de ouro número 2. Se você vê um objeto bem de frente, ou seja, se um dos lados do objeto está bem de frente para você, provavelmente esse objeto está em uma perspectiva com um ponto de fuga. Se você vê o objeto de quina, ou seja, você vê mais de um dos lados do objeto, aqui no caso a gente vê só a frente, né? Mas aqui a gente vê a frente, um pouquinho da lateral e vê até um pouquinho aqui do topo também. Então esse objeto provavelmente está numa perspectiva com dois pontos de fuga. Tem um ponto de fuga do lado esquerdo e tem um ponto de fuga do lado direito. Para não entrar em detalhes agora, na verdade, a gente poderia até ter 3 pontos de fuga, mas por enquanto 2 é suficiente para a gente entender como funciona. Lembre-se, se um objeto está bem de frente, um ponto de fuga. Se o objeto está de quina, 2 pontos de fuga. Okay? E aqui a gente pode ver isso se concretizando na prática. Nesse exemplo a gente vê linhas paralelas e aqui em a perspectiva as linhas convergem
para um ponto de fuga de frente, elas são paralelas, a gente teria só a linha dos pontos de fuga da profundidade. Mas quando o objeto está em perspectiva, a gente teria um ponto de fuga do lado direito e teria ainda um outro ponto de fuga aqui do lado esquerdo também. Bom, sobre perspectiva linear, a parte teórica é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Lembrem das regras de ouro. Número 1, sobre a altura do horizonte. E a número 2, sobre a quantidade de pontos de fuga que o objeto vai ter, dependendo da posição em que você estiver vendo esse objeto. Ok? Galera, revejam o vídeo se necessário para entender melhor os conceitos e exemplos, e a gente se vê na próxima aula com exercícios para a gente começar a colocar em prática esses conceitos e ver como é que eles se aplicam. Valeu, um abraço e até lá!